Mulher, filha, olha. Esse bichinho. Pô, esse bichinho é muito. Olha lá, olha. Dá um tchauzinho, dá um. Esse bichinho é muito doce. Esse bichinho é muito doce, é inteligente. Esse bichinho aqui sabe movimentos da gente dentro de casa. Sabe a hora que a gente vai sair. Sabe a hora que tem alguma pessoa ainda por chegar em casa. O bichinho é muito inteligente dentro do condicionamento dele, né? Você já se perguntou por que tem sofrido tanto? Por que está andando sempre ansioso? Tem se sentido muito cansado? Você já se perguntou por que os seus relacionamentos nunca dão certo? Por que você não consegue escalar na sua vida profissional? Por que você anda sempre com muitas dores de cabeça? Já foi diagnosticado com fibromialgia, tireoide. Eu sei que tem alguns problemas de coluna, joelho. Você já se perguntou em algum momento por que tem sido assim a sua vida? Tantas dificuldades. Você já se perguntou qual a sua motivação de estar aqui nessa vida? Por que é que você nasceu? De onde você veio? Não. Então, eu vou falar para você sobre algumas coisas bem interessantes. Que a partir de um entendimento as coisas começam a mudar. Começam a mudar de tal forma que você pode já não mais sentir as dores de cabeça que sente. Você pode não sentir mais a fibromialgia. Muitas vezes isso daí pode levar até uma reversão de problemas físicos mais complexos. Como tem profissionais que trabalham no nicho de câncer. É verdade. Você sabia que muitas vezes a gente não entende que a gente faz parte da natureza? Nós somos e estamos todos interligados? É verdade. Muitas vezes a nossa vida anda assim com tanta turbulência. Por quê? Porque falta entendimento de que tudo nasceu para ser perfeito, tudo foi criado para uma plena harmonia. E nós, como seres humanos, muitas vezes não vivemos como seres humanos na sua integralidade. Muitas vezes nós nos preocupamos em ficar ligados no globalismo, nas ideologias. Muitas vezes nós somos seguidores de pessoas e pessoas que, por si só, já têm problemas, mas elas, como são pessoas da mídia, elas têm que se apresentar com uma determinada postura reta. Muitas vezes estão aí até mesmo levadas a uma ideologia fadônia, uma ideologia que o homem criou para poder se apoderar delas, para poder se ancorar nela e até mesmo para poder se sentir alguém, dar uma motivação para o seu ego. E por falar em ego, você sabia que o seu ego é o seu maior inimigo? Talvez seja por causa do seu ego que você esteja sofrendo. Você não se permite olhar para dentro como um ser integral, um ser trino, um ser que é composto de consciente, inconsciente e corpo. É verdade. O nosso corpo aqui, olha, a nossa parte física, é só um meio de transporte da nossa essência. E a nossa essência, ela é extrafísica. Você sabia disso? Não sabe? Talvez seja essa a motivação
do seu sofrimento. Você não está vivendo na sua integralidade. Segundo religiosos, estudiosos, teólogos, e a gente até mesmo conhece essa passagem dentro da Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, muito interessante. Logo no início, lá em Gênesis, diz assim: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, você foi criado, amado, desejado, antes que tudo fosse formado. Você foi criado antes que tudo isso aqui, olha, fosse formado. É verdade, você foi criado num mundo extrafísico. Mas de onde tudo isso daí surge? Tudo isso daqui, olha, tudo que você vê nas ruas, tudo que os seus olhos contemplam, tudo isso daí foi criado numa outra dimensão, numa dimensão extrafísica, antes que tudo fosse criado. Você foi desejado, você foi armado. E detalhe, vai viver de forma perfeita e harmoniosa. E mas por que tem sofrido? Mas por que tem passado por tanto aperto na vida? Muito simples, por causa de quê? Por causa do nosso ego. O nosso ego, ele deseja coisa que ele não pode alcançar, que não é para ele alcançar no momento errado. Ele deseja coisa que não foi ele, não partiu para ele, do desejo próprio, mas por causa de ideologias, por causa de globalismo. Estudiosos apontam que tudo é energia, nada está estático, nem essas pedras estão estáticas. Tudo está em pleno movimento. Se tudo está em pleno movimento, existe uma ordem perfeita por trás disso, ok? Existe uma diferença muito grande. A natureza que se forma, ela progride, ela tem um ciclo de vida harmonioso. Existe uma diferença na pedra, tá? Existe uma diferença. Eles não têm a consciência que nós temos. Eles não têm a liberdade de fazer escolhas. Eles não têm uma consciência crítica que faz diferença entre as coisas, que observa a diferença entre as coisas. A natureza, no seu movimento perfeito, apenas obedece a uma ordem já estabelecida. Eu gosto de falar uma coisa bem interessante. Eu gosto de dizer, como se fosse uma parábola, né? Vamos usar esse termo aqui, que você tem uma sementinha seca lá dentro da gaveta do seu armário. Talvez por anos aquela semente está sequinha lá. Você pega aquela semente e olha e decide, olha, eu vou plantar essa semente, vou ver o que acontece. Aí você vai lá, prepara uma terra, planta aquela semente, daqui a pouquinho aquela semente começa a germinar. Aquela semente vira uma árvore, daqui a pouco aquela árvore dá suas flores, dá seu fruto e amadurece. No tempo, no período do ano perfeito, exatamente no período em que o nosso organismo está necessitando, está precisando dos nutrientes daquele fruto. Olha só que interessante, no tempo correto, no período correto do ano, e exatamente no período que o nosso organismo está precisando daquele nutriente.
Você faz parte dessa natureza perfeita. E muitas vezes está passando por esses intempéries, por quê? Porque o seu ego está almejando coisa que não te pertence nesse tempo. Está além da sua possibilidade para esse tempo. Ok? O que a gente sugere, o que a gente enxerga, o que eu percebi durante muitos anos de estudos, pesquisas e experiências, que nós fomos feitos para funcionarmos, para vivermos de uma forma perfeita e harmoniosa, assim como a natureza, apenas respeitando uma ordem já estabelecida, antes que tudo isso fosse formado. Mas por que a gente não sabe disso? Porque talvez os mecanismos de sistemas opressores não permitam. A nossa saúde física, por exemplo, ela necessita de, muitas vezes, de nutrientes que estão dentro dos medicamentos farmacêuticos. Mas esses nutrientes, eles vieram de onde? Vieram da natureza. Aquelas energias, aqueles nutrientes, aquelas partículas que existem nos remédios, elas foram feitas, produzidas de forma sintética em laboratórios. Elas passaram por processos que muitas vezes eles acabam até causando mal para o nosso organismo, se forem usados de formas inadequadas. Eu não digo que a gente não precisa de usar os remédios. O fato é que antes da gente precisar do uso do remédio, nós precisamos entender que o que precisa funcionar de forma harmoniosa para poder não absorvermos problemas de saúde física são decisões nossas, são conhecimentos nossos. E esses conhecimentos, essas decisões nossas, elas precisam estar obedecendo ordens estabelecidas. Que ordens são essas? Se nós somos corpo, nós somos consciente e inconsciente, e a nossa natureza perfeita, nosso DNA ele é extrafísico, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cuidar do nosso DNA extrafísico. E para aquelas pessoas que entendem, que têm um olhar para a espiritualidade, para a religiosidade, elas dizem, elas entendem que a nossa essência é espiritual. Essas pessoas entendem que a nossa essência é espiritual. Esse corpo físico aqui, ele está integrado a questões físicas da natureza, que não tem uma consciência crítica. Então essa matéria é a mesma matéria da pedra, da planta, não tem uma consciência extrafísica. Nós temos uma consciência extrafísica, e é olhar para essa consciência extrafísica com o nosso poder de escolha, o poder que nós temos de fazer escolha, o poder de discernimento, é que nós precisamos entender que nós fomos feitos para num ambiente extrafísico, que a nossa essência é extrafísica e que nós precisamos cuidar da nossa essência extrafísica. Se nós formos desejados e criados num ambiente extrafísico, a própria ciência avançada, a física quântica, vai apontar que o nosso inconsciente, ou seja, a nossa essência, ela não tem um passado, ela não tem um futuro. Está sempre unido, o tempo todo unido no presente. Tudo acontece simultaneamente no presente extrafísico, fora dessa natureza física
Essa matéria que está sempre em um movimento, que um dia vai se deteriorar, vai acabar, vai se transformar em outras coisas. A pedra vai virar pó, o nosso corpo vai virar pó, a planta vai virar pó, vai se transformar. Agora, a nossa essência, que é extrafísica, o nosso inconsciente, ou o nosso espírito, nunca acaba. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós formamos no nosso pensamento, fixamos lá no nosso inconsciente, tudo isso vai permanecer num campo quântico, num campo energético, num campo eletromagnético, ok? E esses campos eletromagnéticos, esses campos extrafísicos, eles têm uma vida, têm um ciclo particular, que está também integrados por outras ondas. Aqui, por exemplo, nesse ambiente, existem várias ondas diferentes. Essa, por exemplo, que nos comunicamos, são ondas sonoras. Existem ondas, frequências de milhares e milhares e milhares. E esses campos formados, esses campos eletromagnéticos, energéticos, formados da concepção do inconsciente de outras pessoas, estão aqui. Estão aqui, totalmente integrados. Incrível, não é? Então você continua se perguntando, mas e daí? O que tem a ver tudo isso? Tem a ver que nós temos o poder de fazer escolhas. As nossas escolhas, elas dizem respeito ao que nós construímos dentro da gente, através do nosso ego, nos nossos pensamentos e coisas que nós enviamos lá para o nosso campo extrafísico, para a nossa essência, ok? Então, o nosso consciente, um dia, quando nós terminarmos esse espaço-tempo aqui, o nosso consciente, todas as informações que estão no nosso consciente, elas vão se apagar. Os nossos desejos vão se apagar, porque eles estão mais integrados à nossa carne. Os nossos desejos eles vão acabar. Eles vão se apagar. Eles vão ser aniquilados. Tudo isso. Mas o que está guardado nesse campo extrafísico, a nossa essência, isso vai permanecer. E quanto a essas intempéries da vida, as nossas doenças, as nossas dores, os nossos relacionamentos tóxicos, tudo isso daí que está lá, que entrou lá, essas informações que estão lá, o nosso inconsciente, tá? Ele vai mandando aquilo, ele não aceita aquilo lá. Ele não aceita por quê? Porque essas informações contaminadas, tóxicas, elas não foram feitas para estar lá, num ambiente de, digamos assim, de eternidade. Não foi feito para ficar lá esse tipo de informação. Então, o que acontece? O nosso inconsciente, ele começa a pulsar, começa a expurgar, começa a jogar isso para fora. Em formas de quê? Em formas de doenças, em formas de relacionamentos tóxicos, pensamentos suicidas, depressão, ansiedade. Isso daí são mensagens, são sinais. Então, pela nossa consciência, quando nós percebermos essas coisas na nossa vida aí, as doenças, os relacionamentos tóxicos, né, as nossas emoções desreguladas, nós devemos parar, observar de onde tudo isso daí está partindo. E você se pergunta, como que eu faço isso? Acalma a sua alma. Perceba qual tipo de mensagem sutil você está tendo nesse momento. E muitas vezes eu gosto de dizer para as pessoas que é importante a gente se conectar com a natureza, que é pura, se conectar com ela, entrar no fluxo da natureza que já funciona de uma forma perfeita e harmoniosa,
que essas informações elas vão começar a mudar de sentido dentro de nós. Por quê? Porque lembra que eu disse para você que antes da indústria farmacêutica produzir um remédio, ele vai lá na natureza e colhe esses nutrientes de lá. Você lembra disso? Então, o sentir o aroma da natureza, o sentir o cheirinho da natureza, que é uma energia, tá? Isso aí vai entrar para dentro do nosso cérebro, ele vai pegar a informação que essa natureza está trazendo para a gente, que são energias, e vai transformar todo esse mal que está dentro da gente em saúde, em qualidade de vida, ok? Então são coisas simples do nosso dia a dia. Nós temos o costume, o entendimento que a gente tem que aquilo ali é só um mato, é só uma pedra, é só uma água caindo. A gente ouvindo aqui passarinho cantando, a gente pensa que é só isso. Meu amigo, é muito mais além disso. É muito mais além do que aquilo que nós aprendemos ao longo da vida. A gama de informação que tudo isso daí traz para a gente é inexplicável. A natureza é fonte de vida inesgotável. O que não permite que a gente entenda isso, que a gente mude a vida da gente, que a gente jogue o rancor de lado, que a gente jogue a raiva de lado, a inveja de lado, o orgulho de lado, esse ego ferido. É exatamente o ego que não permite. O nosso ego, ele está querendo sempre estar nos holofotes. Ele está sempre desejando mais e mais. A gente vê muito no mundo globalista, no mundo de negócios, é um querendo engolir o outro. Por mais dinheiro e poder que a pessoa tenha, ela ainda está querendo ser mais e mais. É muito dinheiro, é muito poder, mas mesmo assim não consegue curar a ferida que está no ego da pessoa. Ego contaminado, que não deixa, não permite que as pessoas olhem para dentro de si. O ego não permite que a pessoa olhe para a natureza e diga assim, entenda que a natureza tem muito mais para oferecer do que a gente imagina. A natureza está apenas seguindo uma ordem, obedecendo uma ordem que já foi estabelecida antes que tudo fosse formado. Ela simplesmente obedece e funciona de forma perfeita e harmoniosa. Essa palavra é dura, é forte, é estranha. Sabe por quê? Porque o seu ego não permite que você enxergue além dele. Ele já está ferido, já está magoado, já está machucado. Mas mesmo assim ele ainda prefere se autossatisfazer. Seu ego não permite que você se acalme e perceba a mensagem que a natureza está transmitindo. Todos os remédios que você está usando por causa da sua fibromialgia, por causa da sua dor de cabeça, por causa do câncer, que aliás não é seu, está aí te ocupando, tudo parte dali, ó, da natureza, parte daqui, ó, dessa florzinha, tudo. E você está colocando fé em coisas que não trazem a perfeita informação. Você está depositando a sua confiança em pessoas que estão com o ego ferido, estão querendo que a mídia dê uma aparência diferente para elas.
que o poder econômico dê uma diferença para ela, satisfaça o ego ferido dela. Você está seguindo essas pessoas. Sabe por quê? Porque você simplesmente não quer obedecer à ordem já estabelecida antes que tudo se formasse. A natureza está funcionando de forma perfeita. Ela não tem ouvido, ela não tem olhos, ela não tem boca, ela não tem nariz, ela não tem um dedinho apontando para você, mas ela tem uma beleza com o poder de transformação do meu coração, do meu entendimento, do meu ego. Tem, se você sabia. Eu não estou aqui fazendo apologia à natureza. Eu estou aqui dizendo para você que o que está te ferindo, o que está te magoando, pode mudar tudo a partir do momento que você começar a entender, a participar, a se envolver com questões sadias dessa vida. Coisas simples, muitas vezes. Coisas simples. E muitas vezes essas coisas simples, essas informações simples, elas vêm também de pessoas muito simples, muito humildes, até mesmo sem letra, mas tem um coração puro, tem um olhar puro para a vida, olhar de compaixão, olhar de empatia. Entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, existem formas da gente conseguir se acalmar, se relaxar e olhar para dentro da gente mesmo como a gente nunca fez antes e descobrir que a gente faz parte de um universo perfeito. E muitas vezes a gente acaba descobrindo e entendendo que existe um universo ou um outro universo dentro de nós mesmos que nós não conhecemos, que somos nós, que é a nossa essência. Eu, como terapeuta, digo para as pessoas que cada um de nós é um universo vivo. Apenas está contaminado e não consegue escalar. Contaminado muitas vezes por ideologias fadonhas. Ideologias implantadas pelo ego de pessoas feridas. Pessoas que são capazes até de destruir um mundo para poder não ser humilde. Então, assim, como esse animalzinho aqui, doce, assim como a natureza, de forma harmoniosa, simples, está transmitindo, simples, mas ao mesmo tempo esplêndida, linda. Ela está transmitindo informações importantíssimas para nós. Você também pode receber essas informações. Meu amigo, meu amigo, acalma o seu coração. Use formas de olhar para dentro de si e absorver de forma correta, lúcida, essas informações que estão aí te incomodando. Essas informações que são relacionamentos tóxicos, dificuldade na escalagem profissional, vida financeira desajustada, várias outras coisas. Fibromialgia, a dor de cabeça, a ansiedade, a depressão, tudo isso é informação. Presta atenção, use mecanismos que façam com que você consiga enxergar de onde partem essas informações e o que essas informações estão querendo dizer para você. Tudo tem uma resposta, tudo tem um porquê. E são essas respostas, esses porquês
que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Sua vida, na minha vida. Eu, como terapeuta, amo o que faço. Por quê? Porque eu ajudo pessoas a caminharem de forma que olhem para dentro de si e comecem a entender de onde partem essas informações e o que essas informações estão dizendo sobre a vida que está levando. Esse momento aqui, para mim, ele é rico. Esse momento, para mim, é perfeito. Mesmo que haja distorções em palavras, mesmo que haja dissonância na palavra, mesmo que haja um erro de português, mas a essência desse momento é o mais importante. A energia que eu estou procurando passar, ela é mais importante, ela é riquíssima. A essência é a motivação de estarmos aqui, passando por essa vida. Mesmo que hajam dores, mesmo que hajam dificuldades, a essência ela tem um propósito. A essência ela tem um porquê. A essência ela tem um criador, um formador. Lembra que eu disse que antes que tudo se formasse, já foi criado. E foi criado de forma perfeita. O mundo, tudo existiu a partir de uma ordem. E você se pergunta, de onde vem essa ordem? Eis a questão, de onde vem essa ordem para tudo funcionar de forma perfeita? A natureza foi feita para funcionar de forma perfeita. Você também foi feito para funcionar de forma perfeita. Você não foi feito para sofrer. O seu inconsciente, ele não aceita impurezas lá. Ele não aceita questões tóxicas lá. Por quê? Porque ele foi feito para uma eternidade. Uma eternidade, para ela se sobreviver, ela precisa estar sadia, límpida. Porque ali existe um ciclo, tá? A nossa essência, existe um ciclo nela que nós não conhecemos. O que nós conhecemos é que quando nós temos doenças, são informações que estão vindo de lá, que precisam ser resolvidas. Quando nós temos o nosso emocional desregulado, a informação de lá, da essência, que precisa ser corrigida. Nós vemos um mundo conturbado, um mundo que enfrenta questões políticas muito difíceis, fome, miséria, pessoas pensando em guerras acontecendo. Por causa de quê? Por causa de pessoas tóxicas, pessoas com ego ferido, pessoas que não entenderam que a sua essência ela está num ambiente de eternidade, num ambiente que não tem passado, que não tem futuro. Ela acontece num presente. E a gente observar o estado de presença, e a gente observar que a gente pode mudar a partir de decisões, mudar tudo, co-criar tudo, transformar tudo, faz toda a diferença. Nós temos o poder de transformar tudo, nós temos o poder de mudança. Tanto a pessoa mais simples de coração, mais humilde de coração, quanto aquela pessoa que está lá em cima, lá no topo da sociedade, pensando na maldade, pensando em destruir o mundo inteiro com uma bomba nuclear. Tanto aquela pessoa que está lá, quanto a pessoa mais humilde, mais simples, mais desprovida de bens materiais que nós colocamos os olhos, que achamos que fazem a diferença na vida da gente. Até essas pessoas mais humildes, as pessoas mais desprovidas de bens materiais, de escolaridade, de cultura, até essas pessoas têm capacidade de mudança. Tanto aquelas que estão no topo,
pensando em destruir o mundo com bombas nucleares, estão em posições políticas de mais alto escalão, pode ter as pessoas mais humildes. Todas elas têm o poder de mudança. Todas elas têm o poder de cocriar, de transformar. E o principal de tudo é estar com o coração límpido, para poder, quando tudo isso aqui terminar, permanecer de forma límpida, de forma justa, de forma saudável e continuar transmitindo vida e vida de paz. Continue a contagiar outros seres da forma que for, de forma justa, honesta, sadia. A minha palavra é para você: procure formas de transformação. Procure formas de olhar para dentro de si e fazer essa mudança. Eu, como terapeuta, amo o que faço. Por quê? Porque encontrei um dia, já destruído pela depressão, encontrei uma forma segura de fazer essa mudança na minha vida. Eu, como terapeuta, digo para você: olha, existe um caminho, existem formas da gente acalmar a alma da gente, observar tudo isso que tem causado desajuste na vida da gente e mudar tudo. E eu amo fazer isso de paixão, eu amo cuidar de vidas, eu amo cuidar de pessoas feridas. Eu desejo do fundo do meu coração que você encontre esse caminho. Eu estou aqui com o desejo de pegar nas mãos de outras pessoas e trilhar junto o caminho dessa libertação e dessa cocriação. Um grande abraço para você.